Olá, pessoal. Olá, como todos estão? Pessoal, nós estamos agora na segunda parte, perfeito? Então, eu preciso que vocês estejam com o apostolado aberto na página 4. Agora, a professora Carmen irá explicar a diferença de castelhano ou espanhol, qual serão as duas maneiras, né? Das duas maneiras, qual é a correta? Será que uma está errada? Será que a outra está certa? Então, na página 4, nós outros vamos saber línguas habladas em Espanha, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Segue com a professora Carmen com a explicação. Vamos? O tema é bastante interessante porque nós temos uma noção de que na Espanha se fala espanhol ou castelhano, né? Que não pode ser mais confundido. Espanhol ou castelhano é a mesma língua, o mesmo idioma, sim? Tem essa referência de um nome ou outro nome por questões histórico-sociais da cidade de Castilha relacionadas com o reinado da época século XIX, mais ou menos, ok? Então, vamos lá tentar verificar o que acontece na Espanha, porque temos a língua oficial espanhol ou castelhano, mas também temos três línguas a mais faladas na Espanha, mas são diferentes. Algumas são semelhantes com o espanhol, né? Mas outras não. Vamos tentar localizar aqui no mapa em que regiões está esta diferença. Eu vou ir explicando e vocês vão tentar acompanhar, né? Por exemplo, nós temos aqui a cidade de Catalunha. Se vocês se identificam no seu mapa, a cidade de Catalunha, né? Onde está o estado de Barcelona, né? Que vocês devem ter ouvido falar sobre a Gaudí e tal. Catalunha é um estado, uma província que chamam na Espanha, onde eles falam o idioma catalão, ok? Eu vou escrever aqui, catalão, sim? E é muito diferente, ele tem mais parecido com o latim, ok? Depois, na parte norte central, observem, onde está escrito País Vasco. Este é uma pequena província, chama-se província ou estado, né? É uma pequena província na Espanha que tem um idioma totalmente diferente, muito mais diferente do que o catalão. E eles têm o idioma euskera, chama-se assim, euskera, ou basco, o nome do idioma, ou língua, né? Depois, a terceira língua diferente é na província de Galícia, ok? Galícia, eles têm o gallego, sim? A língua galega, que nós dizemos, o idioma gallego, sim? Bom, vamos explicar o que acontece em cada um deles. Galícia tem o gallego, que é muito parecido com o nosso português. E se vocês conseguem visualizar, qual poderá ter sido a influência? A influência do Portugal, que está fronteiriço. Muita migração de portugueses. Então, antigamente, foi essa miscigenação que criou este idioma que é muito atual, ok? Então, aqui nós temos o gallego, que parece com português. Depois vou mostrar para vocês um exemplo de frase. Aqui nós temos o País Vasco, que eles falam o euskera ou basco. E em Catalunha, né, falam o catalão. Eu vou tentar escrever aqui, na parte superior, uma pequena frase que vai mostrar para vocês essa diferença de idioma. Por exemplo,
Vamos supor, eu vou colocar aqui em castelhano ou espanhol. Seria, por exemplo, a frase cumplimos 10 anos, ok? Vou escrever uma frase bem pequena para você ver a diferença. Cumplimos 10 anos é a frase, ok? Vamos lá. Outro idioma, gallego. Vamos ver como seria essa mesma frase em gallego. Cumprimos, vejam que é o nosso próprio português. Cumprimos 10 anos. Ok? Vamos lá em outro idioma. Catalão. Como seria a mesma frase em catalão? Vamos colocar. Celebrem 10 anos. 10 anos. Com Y aqui. Sim? E por último, vamos colocar aqui deste lado a superior à direita, o euskera ou basco. Como seria em euskera ou basco? Vamos colocar aqui. Vejam que diferente. Hamar urte, betetzen. Olha que diferença, né? Olha que diferença. Então, há esta variante linguística que são línguas cooficiais na Espanha, né? Então, veja, você consegue visualizar o que eu escrevi? Sim, conseguiu? Então, aqui, primeiro eu coloquei o castelhano ou espanhol, depois, na sequência, o gallego, a mesma frase, cumprimos 10 anos. A terceira linha, catalão, a mesma frase, celebrem 10 anos. E aqui na parte direita superior, escrevi no idioma euskera, né? Que consegue visualizar que está Hamar urte betetzen. Totalmente diferente. Então, são línguas que tiveram influência de migrações de diversos países, ok? Então, isso depois, mais para frente, você vai conseguir compreender melhor. Mas agora a gente vai complementar essa explicação com o texto que vai ajudar para fazer uma compreensão lectora. Vejam, aqui nós temos este texto que diz sobre Espanha. La riqueza lingüística de España es en parte consecuencia de la gran cantidad de pueblos y civilizaciones que, a lo largo de siglos de historia, fueron pasando a asentándose por la península ibérica. El castellano o español es el idioma oficial en todo el territorio, pero convive con otros idiomas cooficiales. Las lenguas con las que comparte esta cooficialidad, que a su vez son las más habladas después del mismo, son el catalán, el gallego y el vasco. En las zonas donde existen dos lenguas oficiales, la mayoría de los habitantes son bilingües, excepto en el País Vasco. El catalán se habla en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde se emplea el valenciano muy parecido al catalán y epicentro de la polémica sobre si es un dialecto del mismo o un idioma independiente. Dentro de cada comunidad, especialmente en Cataluña, también existen variaciones lingüísticas propias de la región, ¿no? El gallego, por su parte, es lengua cooficial en Galicia y está históricamente emparentado con el portugués. El vasco o euskera es lengua cooficial en el País Vasco y el tercio norte de Navarra. La mayoría de los habitantes emplea solo o preferentemente el español.
pues el euskera es un idioma muy difícil. Al margen de estos idiomas cooficiales, existen otros no oficiales y minoritarios por toda la península, algunos de los cuales, como el aragonés o baturro y el asturiolés, se encuentran declarados en peligro de extinción. También podrían nombrarse el árabe, común entre los españoles de Ceuta y Melilla, o el caló, de origen romaní y empleado por la comunidad gitana de España. Todos estos, sumados a los idiomas propios de los extranjeros que viven en el país, convierten a España en un riquísimo compendio de lenguas y dialectos que debe ser valorado como algo privilegiado y no como um elemento negativo ou desintegrador. Bem, então você tem aqui mais informação de pequenos dialectos que se falam fora daqueles 4 que nós temos como idiomas. Então vamos realizar uma pequena atividade que relaciona-se com este texto, ok? Compreensão leitora. Vamos lá? Item 5. Dice, lee otra vez el texto y señala verdadero o falso. ¿Okay? Con V para verdadero o con F para falso. De acuerdo a las informaciones que tenemos aquí para A, B, C y D. Vamos lá? Letra A. Según el texto, las lenguas cooficiales habladas en España son español, vasco, gallego-portugués y catalán. ¿Será que é verdadeira essa afirmação? O que você acha? ¿Sí? ¿Es verdadeira? Não, é falsa, né? Então, vamos reler. Las lenguas cooficiales habladas en España son español, vasco, gallego, português e catalão. Você já sabe que espanhol não é cooficial, né? Ela é oficial, por isso é falsa essa resposta. Vamos à letra B. La única comunidad autónoma bilingüe en España es el País Vasco. Aqui você sabe que comunidades autônomas são País Vasco e Catalunha, né? Onde está Barcelona. Então, falso também. Letra C. Según el texto, el árabe es lengua cooficial en las regiones de Ceuta y Melilla. Bom, na verdade, não é cooficial, né? É um dialeto por causa da migração de, digamos, os árabes migraram para o sul da Espanha, né? Nessas cidades Ceuta e Melilla, mas não tem, digamos, o árabe lá, né? Então, cooficial não é, correto? Vamos colocar falso. E a última, o que você acha da última afirmação? La gran cantidad de lenguas y dialectos hablados en España es un factor de desintegración y conflictos nacionales. ¿Qué expresiones del texto justifican tu respuesta? Bom, aqui você deverá analisar melhor, ok, a resposta, porque estamos falando de conflitos de independização de alguns estados ou províncias na Espanha. Então, não podemos misturar muito esse tema, ok? Então, vamos diretamente a o que nos pergunta aqui. La gran cantidad de lenguas y dialectos hablados en España es un factor de desintegración y conflictos. Eu acredito que não seja para desintegrar e também não para trazer conflitos a
as diversas, digamos, migrações, né? Pelo contrário, é para integrar e aprender com os outros, não é verdade? Isso ocorre com todos os migrantes que chegam a diversos países, não é verdade? Ok, então a nossa resposta é falsa. Que expressões do texto justificam tua resposta? Bom, aí você já vai procurar essa afirmação que é real. Tudo bem? Bom, é importante que você saiba que realmente existem esses dialectos, mas cooficiais são os 4 que acabamos, aliás, os 3 que acabamos de citar, né? O gallego, que é praticamente o nosso próprio português, pela influência de Portugal. O catalão, que tem a influência dos países que estão ao lado, né? Tem a influência de França, Itália, e como está a Itália tão perto, a Itália tem muito do latim, não é verdade? E logo, mais para cima, temos a vasco, né? Que aí já, se nós voltarmos para o nosso mapa, veja que acontece que, se você conseguir localizar que país está bem ao lado, está a França, mas o francês é totalmente diferente. Agora, que outro país está ao lado de França, ao lado esquerdo? Aí vai depender da sua pesquisa, que você consiga compreender mais ou menos com que outro idioma se parece o basco. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Essa explicação que a Carmen nos deu a respeito, né, vamos dizer, dos outros idiomas que temos na Espanha, foi uma explicação, uma das mais claras, pessoal, que eu já tenho visto, né? Então, eu aprendi bastante com essa explicação. Eu acho que também deu pra gente sentir também com os exemplos que ela colocou lá em cima, né? Então, a maneira diferenciada de dizer apenas uma frase, né? Então, foi muito interessante e a gente também pôde sentir a diferença aí, principalmente do basco, né? O euskera. Então, essa explicação da professora Carmen é muito importante que você, de repente, veja uma vez, veja mais uma vez, para que você possa entender o idioma que você está estudando, né? E também possa responder essa famosa dúvida que todos têm: castelhano ou espanhol? Ah, eu hablo castelhano. Aí o outro fala, eu hablo espanhol. E aí você fica na dúvida, qual afinal eu falo? Na verdade, como já foi dito, não há diferença nenhuma de castelhano ou espanhol. É a mesma coisa. Muito bem. Foi muito interessante também o exercício que foi realizado junto com ela, porque a gente tivemos aí todas como falsa, né? Todas elas. Então, foi uma verdadeira armadilha, uma verdadeira trampa. Todas elas são falsas. Muito bem. Agora a gente vai poder finalizar aqui essa segunda parte com o uso de preposições mais artigo. Pessoal, isso aqui na verdade é uma revisão. Então, isso aqui a gente vê desde o início que a gente está estudando espanhol. E para quem não viu e está sendo a primeira vez, é muito importante. Essa caixinha aqui, se você puder anotar na capa do seu caderno, se você puder anotar na capa do seu livro, e toda vez que aparecer na frase você olhar e seguir a regra, vai ajudar bastante para memorizar, que é onde a gente acaba se perdendo. Como é que é na em espanhol? Como é que é no? Como é que é nas? Como é que é nos? Como é que será que é em espanhol? Outra coisa também, como é que é pela, pelo, pelas e pelos? Então, na verdade, essa caixinha aqui, ela é sempre útil, sempre útil. É onde a gente acaba brecando na hora de a gente falar a nossa frase. Então, vamos para a seguinte, ó. Estou em la calle Asturias, na rua Asturias. Prefiero salir por la noche, pela noite. Me gusta, hay un pequeño error acá, me gusta caminar por el centro, pelo centro. En los países europeos hay muchos castillos. Saca aqui também esta letra A. En los países europeus hay muchos castillos, ou seja, nos países. Então, foi dado para vocês aqui a caixinha com as preposições mais o artigo e também as frases como exemplo. Aí, o que acontece? Temos mais uma atividade como lição de casa.
temos este texto que se chama La Lechera, perfeito, La Lechera, e é onde você vai completar com os artigos que estão aqui em cima, certo? Ainda dou uma dica, tem uma pegadinha, olha o que acontece. No texto você vai estar utilizando, já vou até já facilitar aí o seu caminho, essa primeira fileira aqui. Essa primeira fileira você vai utilizar nesse exercício aqui, La Lechera. Só que o que vai acontecer? Três espaços, simplesmente você vai utilizar ele ou lá. Então, repetindo, você vai utilizar essa primeira fileira aqui para resolver o exercício, porém, em 3 espaços, vocês vão ter que utilizar somente ele ou lá. Ficou a dica aqui para vocês, tá bom? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de atenção aí com a utilização destas preposições que são muito importantes. Não podemos deixar de lado, pessoal. Então, anota na capa do livro, deixa também anotadinho em algum cantinho que toda vez que você precisar, você vai poder consultar e vai memorizar ao mesmo tempo. Outra dica também que eu passo para vocês. A partir do momento que você tem um texto, deixa o dicionário acionado, seja ele online ou seja ele o físico. Palavras que você não conhece, sublinha. Sublinha esta palavra e já coloca a tradução ao lado, ou coloca embaixo, ou tem o seu caderninho de anotações, tá certo? Porque isso facilitará bastante para que futuramente você tenha aí os seus simulados, os seus testes. Então, ou seja, pode ser o espanhol uma opção, né, no idioma que você escolhe para poder estar fazendo as provas. Então, você já vai ter um vocabulário amplo. E sabendo as regras gramaticais, vai facilitar bastante o seu caminho aí para resolver os futuros testes. Perfeito? Então, aqui está outra coisa também que a Apostilado facilitou para vocês também. Olha só. Olha, então, antes de você falar, ah, meu Deus, eu não sei o que significa tal palavra, olha aqui, pessoal, olha aqui. Então, na verdade, a gente tem essas palavras aqui que acabaram aparecendo neste capítulo que nós tivemos aqui do apostilado, que foi a primeira parte, não é verdade? Foi referente à lição 9 e 10, é isso que eles descrevem nessa primeira parte, ok? Então, pessoal, ficam pendentes essas atividades para que vocês realizem e que no próximo vídeo eu possa transmitir as respostas, ok? Fica combinado assim? Qualquer dúvida, coloca alguma mensagem no Clipe Escola. Outra informação também, não deixem de postar as suas lições, tá? Então, tem a sua lição realizada, poste no Clipe Escola como concluída, ok? Tem que estar lá feita, perfeito? Então, onde tem a atividade, tire essa foto, ok, pessoal? Então, desejo para vocês aí uma boa semana, que tenham muita saúde para todos nós outros, perfeito? Hasta luego e hasta la próxima clase.